Quer saber como esse cara consegue fazer mais de 10 mil reais por mês sem precisar sair de casa e ainda continuar ganhando cada vez mais de forma crescente? Então clique no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bettina, hoje existe uma necessidade da gente se reciclar em relação a novas informações, novos formatos, porque o mundo está em transformação, né? Existe um turbilhão de informações e tem gente querendo ocupar a todo momento o seu espaço, com ideias inovadoras, criativas. Como você faz para se manter onde você chegou em relação ao conhecimento? Com certeza ocupa grande parte da minha rotina. Cada vez que eu tenho um novo projeto como copywriter, eu não posso só usar a minha bagagem de conhecimento de copywriting. Eu tenho que fazer a pesquisa daquele projeto. Então não é porque eu por 4 anos fui copywriter de finanças que eu posso escrever sobre por que o Bitcoin está caindo. Eu preciso estudar, eu passei os últimos 5 dias estudando o que tem de novo nessa nova queda do Bitcoin. Isso é muito importante para o copywriter e para qualquer pessoa, né? Hoje em dia, esse dinamismo está muito mais acentuado, as coisas mudam todo dia. E você estuda bastante? Você estuda todos os dias? Não é um estudo exatamente que eu paro, sento e abro um livro, né? Uhum. Eu acho que estar na internet muitas Claro. vezes já é você estar estudando. Principalmente para influenciadores. Eu, por exemplo, digo que eu tô estudando quando eu tô no meu feed olhando o que os meus... que minhas inspirações, as pessoas que eu tenho como par, né, ali que eu acompanho o trabalho, estão fazendo. Sim, isso é um tipo de assimilar conhecimento, Exato, né? isso. Hoje você pode assistir um documentário, um filme, ler um livro, ouvir um podcast. Até porque uma ideia pode vir de um filme. Claro. A ideia pode vir de um livro. Então, você estar se munindo de informação e de pesquisa. Você só vai fazer um bom copy quando você conseguir estudar os dois lados. Tanto aquele que joga a favor da sua tese, né, da sua ideia, quanto o lado que joga contra também. Porque esse lado que joga contra vai estar na cabeça das pessoas e você vai ter que argumentar para convencê-las, né, daquilo, para jogá-las para o lado da sua tese. Então, eu tento ao máximo me munir de bastante informação, sabendo fazer aquela seleção do que é bom e do que é ruído. Não adianta também eu sair seguindo 10 mil pessoas e... Filtro, né? Filtro. Ter filtro é muito importante hoje em dia. E aprendi a criar uma disciplina e ler um pouquinho mais, porque acho que é bastante importante, assim. Bettina, eu vou terminar nosso podcast. A gente está se encaminhando para o finalzinho aqui no Desobediência Esportiva. Eu tô falando meio desanimado? Você sentiu que eu tô desanimado ou não? Eu me senti falando um pouquinho baixo agora. Você tá curtindo esse podcast? Olha, eu preciso passar uma percepção para vocês. Eu tô sentado na sua frente e a sensação que eu tenho é que você não tem ponto falho. Você não tem... Parece que você... Tudo que você fala, tudo que você executa, parece que é tudo muito perfeito. Onde tem uma falha, né, Bettina? Eu quero entender. Acho que dentro da minha cabeça. E qual falha é essa? Eu quero entender. Eu quero saber dos seus momentos de derrota agora. Eu quero saber quando você sente dor, quando você sente insegurança. Legal. Você falou que você é muito intuitiva, né? E eu creio que a intuição, ela é a maior arma usada para aquelas pessoas que sabem fazer uso delas, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho dessas dores hoje, porque... Veja, você que está acompanhando o Desobediência Esportiva, fala assim, pô, Ivan, dá até um pouquinho de raiva, entre aspas, da Bettina. Ela é bonita, ela é inteligente, ela estuda, tudo que ela faz dá certo, ela é jovem, ela é nova. Qual que é o lado negativo de ser a Bettina? Nossa, tem muitos, assim. O primeiro é que eu passei tanto tempo da minha vida concentrada em criar uma solidez financeira que eu acabei me distraindo de outras partes importantes. Tipo? Uma delas é de ser adolescente, de ser uma menina que podia errar. Então hoje eu lido muito com isso, assim. Eu fechei os olhos com o foco para uma questão financeira e eu, em muitos outros âmbitos, eu não sou emocionalmente inteligente. Eu fiquei rica e quando eu fiquei rica, eu percebi que eu estava com depressão. Ah, você teve depressão? Já tive depressão em 2019. Não, desculpa, 2020. Início de 2020. Foi um período, assim, terrível, porque foi quando eu fui convidada a ser sócia. Deveria ser o melhor momento da minha vida. Era para ser o momento em que eu conquistei o sonho da adolescência, desde que eu comecei a gostar muito da Empíricos. O auge seria ser sócia, né? Eu achei que eu ia conquistar aquilo com 30 anos e foi com 23.
E eu tava deprimida, então foi bem difícil. Por que você estava deprimida? Você conseguiu identificar? Eu acho que assim, quando tudo aconteceu comigo ali em março de 2019, eu tive que ser tão forte, mas tão forte, que eu dei uma blindada assim, e quando eu relaxei, começaram a vir as cicatrizes meses depois, sabe? Então, ansiedade, a depressão teve um pouco o lado mais de relacionamento amoroso, enfim. Várias coisinhas que eu dei eu meio que fiquei desatenta enquanto eu tava tão fixada no financeiro, sabe? E por isso também que eu tenho cada vez mais falado sobre isso. Gente, dinheiro é importante, mas não mira no dinheiro e ignora as outras partes da vida, né? Eu era muito responsável, então de vez em quando eu só deveria sair com os amigos, tomar um porre e ser um pouco irresponsável. Acho que faz parte da vida e eu me privei por muito tempo disso. Eu tinha que ser perfeita, eu tinha que ser responsável, eu tinha que ficar rica logo, e aí esse lado mais humano eu dei uma descuidada. Então eu tô longe de ser perfeita, assim, eu me cobro muito, eu sou terrível emocionalmente. Eu tenho muitos defeitos mesmo, e o emocional, assim, é um dos mais fortes. E é engraçado, porque as pessoas falam comigo no meu Instagram, eu falo muito sobre vários assuntos no Instagram, eu tento fugir um pouco só de ficar no financeiro. E as pessoas me acham muito madura. Mas é bem aquela história do conselhos ótimos eu dou pra todo mundo, mas minha vida é uma quizumba, sabe? Então é um pouco isso, assim. Mas é legal revelar essa vulnerabilidade, sim, né? Mas porque eu sou isso é o que conecta. Muito vulnerável. E é exatamente a coisa do Ferrari com o Fusca. Eu também tenho os dias que eu me sinto horrorosa. Assim, as últimas semanas agora eu também tava passando por uma crise de falta de autoestima, porque naquele momento da primeira depressão eu comecei a tomar um antidepressivo. Eu fiquei 2 anos tomando, e agora no fim do ano eu falei, vou desmamar, vou parar. E aí foi bem difícil, assim, o último mês. Eu tava na França, viajando, esquiando, tava em Paris, e eu estava mal. Então as pessoas olham só o externo, né? Elas não sabem o que tá rolando lá dentro. Eu tava em Paris e eu estava chorando de madrugada, sem sono, sem conseguir dormir por conta desse desmame do antidepressivo. Então, e eu não escondo isso, eu falo bastante sobre isso, assim, no meu Instagram. As pessoas precisam saber que a grama do vizinho não é mais verde que a sua. É que você convive com o seu lado bom e o lado ruim, e você não convive com o lado ruim do outro, né? Você só convive com o palco do outro. Exato. A gente convive com o nosso bastidor, a gente tem uma tendência enorme a comparar o nosso bastidor, a nossa angústia, com o palco dos outros. O palco dos outros, porque o Instagram é o espaço ideal para exibição do palco alheio. É isso. E aí a gente faz aquela sabotagem com a gente, com a nossa mente, né? Sempre fazendo com que o outro tenha valor, o outro seja inteligente, e nós estamos aqui o tempo inteiro nos traindo, nos sabotando, nos criticando internamente. Isso gera uma... Exatamente, desculpa. E é bem o negócio do Fusca e da Ferrari, assim. Vai ter gente que tá assistindo a gente que tem menos dinheiro que eu, mas eu aqui estou olhando pro Neymar e tô falando, caramba, o Neymar é rico, né? Eu tô pobre. Então é sempre uma questão de comparação. A gente tem que sair, né, desse espaço e começar a olhar, bom, eu tenho isso é bacana pra caramba, sou grato por isso. O que eu posso fazer pra, no meu contexto, buscar mais, motivado de maneira certa, não só pelo dinheiro. Perfeito. Tem que olhar pro lado, tem que curtir os momentos com os amigos, tem que saber viver com essa sabedoria, assim. Última pergunta pra gente terminar o nosso bate-papo incrível. Qual que são as dicas que você poderia dar para quem está nos ouvindo aqui nos Obediência Produtiva e quer eventualmente ser produtor de conteúdo e criar as próprias copies? Qual que é o passo a passo? Uma dica simples, um conjunto de regrinhas aí que você pode, de repente, motivar o ouvinte aqui dos Obediência Produtiva, porque aqui a gente adora tirar o pessoal de casa que está ouvindo, na zona de acomodação, e o cara sai com uma pulguinha atrás da orelha. Eu quero saber de que forma a Bettina pode contribuir com a gente agora. É clichê, tá? Mas eu aprendi que clichês se tornaram clichês por um bom motivo. A corrida de 10 metros feita é muito melhor do que o plano da maratona. Então, eu sou muito defensora dessa questão, assim. Para de planejar o plano perfeito
e começa a fazer a metinha. Metinha é ótimo, né? A meta curta e imperfeita. Só começa. Acho que o mundo é dos fazedores, eu sempre repito essa frase. Se eu tive um mérito na minha vida, foi de arregaçar as mangas e fazer um pouquinho todo dia. Se eu ficasse planejando como eu ia me tornar sócia da Empíricos, entrando lá como analista, com 30 anos, talvez depois de fazer 10 MBAs, eu não ia conseguir. Agora eu entrei por baixo como assistente e consegui, pouco a pouco, passando para copywriter, e depois de muito estudar no copywriting, conseguir um espacinho na análise, sabe? Então, a vida é feita de pequeninos movimentos repetidos. E que no final das coisas eles se juntam e tornam fazem com que algo grande aconteça. É isso.